Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo evangélico, estudando a obra de Kardec, A Gênese. Então, vamos pedir aos nossos irmãos espirituais a inspiração para poder compreender bem a lição desta noite, agradecendo sempre por todas as bênçãos recebidas em todas as horas da nossa jornada evolutiva. Pedimos que ilumine a todos, encarnados e desencarnados desse planeta, principalmente nas regiões de conflito, nas regiões de discórdia. Em especial na noite de hoje, vamos mandar boas vibrações para os nossos irmãos da Venezuela, que eles possam se entender, se compreender, se amar, se respeitar. Que eles possam entrar e encontrar a melhor solução para os conflitos e a discussão que eles estão passando nesse momento. Pedimos que ilumine a todos nós e que possamos continuar nossa jornada evolutiva com muita paz, com muito amor, com muito respeito a todos. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é a beneficência. Beneficência. Quem será o leitor de hoje? Hoje eu vou passar a bola, viu, Lorena? Sandro, pode ler para a gente hoje? Oi, desculpa. Sandro, pode ler para fazer a leitura? Posso sim, senhor. Peraí, só um minutinho que saiu aqui do meu. Por que eu não estou acessando aqui? Morte e paixão de Jesus. Morte e paixão de Jesus. Após a cura do lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus e, estando todos presos de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Guardai bem nos vossos corações o que vou vos dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Lucas, capítulo 9, versículos 44 a 45. A partir de então, começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Mateus, capítulo 16 a 21. Estando na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte, e ele ressuscitará ao terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Capítulo 17, a 21 e 22. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte seus 12 discípulos e lhes disse: Vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, a fim
de que o tratem com zombarias, o açoitem, e crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Capítulo 20 a 17 e a 19. Em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhes Jesus: Eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitar-lo-ão e lhe escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta e não entendiam o que ele lhes dizia. Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse a seus discípulos: Sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote chamado Caifás e entraram a consultar-se mutuamente, à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. Mateus capítulo 26, versículos 1 a 5. No mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: Vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu: Ide dizer a essa raposa: ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes. Hoje e amanhã, no terceiro dia, serei consumado. Capítulos 13, versículos 31 a 32. Perseguição aos apóstolos. Então, aqui ele está citando vários versículos, né, dos evangelhos, falando sobre as profecias lá do Velho Testamento. Então, Jesus sempre disse, né, eu vim cumprir a lei, eu vim também cumprir todas as profecias dadas antes de mim. Então, todas essas frases, ele está citando lá as profecias. Então, ele teria que ir para Jerusalém, eles iam condenar, ia crucificar, e ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, tudo isso são previsões, né, lá dos profetas do Antigo Testamento, e que Jesus está repetindo, e que, mesmo estando escrito no Antigo Testamento, e Jesus dizendo, eles estavam meio confusos, né? Parece que ele está dizendo que eles não estavam entendendo que isso ia acontecer com Jesus. Mas Jesus já estava avisando, ó, eu vou ser, o pessoal vai me maltratar, eles vão me crucificar, e eu vou, mas fica tranquilo, nada vai acontecer. Eu só vou perder o corpo. Depois de 3 dias eu volto. Só esse corpo aqui que vai ser estraçalhado, vai ser mutilado, vai ser cutucado, vai ser maltratado. Mas fica tranquilo. 3 dias depois eu ressuscito e eu ainda passo uns dias com vocês aí. Perseguição aos apóstolos. Guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados, por minha causa, aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. Mateus capítulo 10, versículos 17 e 18. Eles vos expulsarão das sinagogas, e, vem o tempo,
em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer qualquer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo-vos estas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, vós lembreis do que eu vou-las disse. João, capítulo 18, versículos 1 a 4. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, por vossos amigos, e darão morte a muitos de vós. Sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. Lucas, capítulo 21, de versículos 16 a 19. Martírio de Pedro. Em verdade vos digo que, quando éreis mais moços, vós cingieis a vós mesmos e ieis onde queríeis. Mas, quando fordes velhos, estendereis as mãos, e outro vos cingirá e conduzirá onde não querereis ir. Ora, ele dizia isso para assinalar de que a morte de Pedro, a morte de que morte Pedro, de Pedro, havia de glorificar a Deus. João, capítulos 21, versículos 18 e 19. Aí, de novo, ele está dizendo, né, que os apóstolos, né, após, né, a crucificação do próprio Jesus, Jesus mandou eles para várias regiões para pregarem o cristianismo, para pregar a boa nova. E nessa pregação, eles iriam ser martirizados, né? As pessoas não iam compreender ele, que iam perseguir os apóstolos, porque eles estavam pregando a boa nova que Jesus trouxe. Eles iam perseguir, iam maltratar, iam crucificar, alguns podiam até morrer, né? E, mas que eles continuassem tendo fé nas convicções de tudo que Jesus ensinou para poder ter paciência e seguir em frente, né? Então ele estava preparando os apóstolos para o que estava para acontecer. Então ele fala da crucificação do próprio Jesus, dele. Depois ele fala das dificuldades que eles teriam, né? Dificuldades que eles teriam frente à pregação. Tudo isso para prepará-los de maneira melhor para enfrentar os desafios. Não é porque eles estavam fazendo o bem, eles estavam pregando a boa nova, que eles estariam isentos das perseguições. A mesma coisa nós aqui como espíritas, né? Não é porque a gente está tentando se esforçar, tentando se melhorar, que a gente vai estar isento de algumas tribulações, algumas dificuldades, alguns desafios. Acho que desafios menores do que os apóstolos passavam. Mas a gente também passa por algumas dificuldades, alguns problemas. A gente, como espírita, não é morto, né? Hoje em dia. A perseguição, o pessoal às vezes pode não entender, não gostar, e até falar mal, por exemplo, de um espírita ou outro assim. Fala que a gente, não, é espírita, vai para o inferno. Mas as perseguições que os apóstolos sofreram, né, foram muito mais graves, né? Muitos deles foram mortos. Então Jesus estava preparando, né, todos eles para os desafios da jornada que ia passar. Assim como a gente acaba recebendo conselhos de pais, de mestres, de espíritos, falando, ó,
se preparem que vocês vão enfrentar desafios durante a vida de vocês. Então, é isso que o Jesus está dizendo, preparando cada um para os desafios que eles teriam que passar. Porque Jesus entendia que a população ainda estava muito ignorante, não aceitava a boa nova, né, as novas informações, e queriam perseguir as pessoas que tentassem, né, falar sobre a mensagem de Jesus, a boa nova. Queria fazer uma colocação, um pequeno histórico aí, né? Dizem que nos estudos que a gente já fez, ou pelo menos, eu não sei quem trouxe essas informações, ou onde eu li agora, eu não lembro. Porém, diz o seguinte, que todas as profecias, todas, sem exceção, foram todas indicadas por Jesus, diretamente ou indiretamente. Por isso, ele diz, eu tenho que cumprir todas as profecias, porque foi indicada por ele, né? O próprio Jesus é que influenciou e intuiu aos médiuns daquela época, que eram os profetas, a deixarem por escrito ou deixarem marcado, né, as profecias. Por isso ele insistia, como no capítulo anterior que foi lido aí, né, que tudo estava acontecendo porque as profecias já prediziam isso. E o mais importante é que Jesus, ele estava numa boa, né? Só na hora que ele subiu lá no Monte das Oliveiras, ele falou assim, pai, por 3 vezes ele pediu, tira esse cálice de amargura de mim, né, no último suplício e tal, predizendo também de que, olha, essa questão não estava na mão do pai, era ele que tinha que passar e resolver ali. Eu tenho que passar por isso. Bom, aí vem ele agora e ele faz novamente as profecias para os apóstolos. Só que agora ele não está fazendo, ele influenciando as profecias de uma forma espiritual, agora diretamente a eles. Ele estava profetizando, na verdade. Olha, vai acontecer isso, né? Vai acontecer isso com vocês. Mas não tenham medo. Isso que ele está dizendo. Se vocês tiverem confiança, como eu tenho, né? Vocês vão passar por tudo isso daí. Mas não, né? Não fujam, né? E outra coisa que eu queria mencionar aqui, que foi que essa palavra caiu 2 ou 3 vezes na leitura anterior, porque ele falou, eu sou o filho do homem. Então eu pergunto, mas o que ele quer dizer com isso, o filho do homem? Por que ele não falou, sou filho de Deus? Porque Jesus estava querendo dizer, porque eu estou encarnado, meus filhos, eu tenho que cumprir aqui todas as dores da carne. Eu não vim aqui para ficar como espírito aqui, não pode, não dói nada, não sei o quê. Ele estava passando por tudo, por todo o sofrimento, como é que passa qualquer ser encarnado, filho do homem encarnado. Então, por isso ele fala, eu sou filho do homem. E aí ele está, na verdade, agora dizendo, olha, vocês vão sofrer também, meu amigo, né? Porque também vocês fazem parte da humanidade, como eu vim fazer também, né? Só que ele veio como filho, né? Com uma mentalidade infinitamente superior a qualquer outro. Então, esse contexto, a gente tem que ter em mente de que não era um caso que saiu tudo isso, né? Isso aí foi bem cronometrado para que tudo isso ocorresse e Jesus aí seguia passo a passo tudo aquilo que ele mesmo programou para ele aqui na Terra, né? Segundo esses cálculos, esse planejamento que ele fez aí. É isso aí. É um planejamento baseado nas próprias nossas imperfeições, né? Um planejamento dizendo que ele sabia exatamente como a humanidade pensava e falou, "Ó, isso vai acontecer, porque as pessoas pensam dessa forma. Então foi tudo isso previsto, programado, porque ele conhecia cada um de nós, todas as nossas imperfeições, e o que tinha que passar, e tinha que dar o exemplo para a gente aprender. Cidades impenitentes.
Começam, então, a reprochar as cidades onde fizeram muitos milagres, por não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito tempo teriam elas feito penitência com saco e cinzas. Declaro-vos, por isso que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu? Serás abaixada até o fundo do inferno, porque se os milagres que foram feitos dentro de ti houvessem sido feitos em Sodoma, esta ainda talvez subsistisse hoje. Declara-te, por isso que, no dia do julgamento, a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Ele está dizendo, né, que muito será dado, muito será pedido. Quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade a gente tem sobre as nossas ações. Nesse caso, ele está dando exemplos de milagres, da convivência que Jesus teve com as pessoas. Então, tem pessoas que tiveram um contato, um convívio com Jesus mais próximo. E mesmo assim não se convenceram, mesmo assim não entenderam a mensagem de Jesus. Depois, quando vem Paulo, por exemplo, Paulo acaba pregando o Evangelho, a Boa Nova, para os gentios, que não tiveram contato com Jesus diretamente, mas através dos discípulos, como Paulo de Tarso. E muitos desses gentios se converteram, viraram cristãos e seguiram, né? E muitos judeus que conheceram, viram as pregações, viram os milagres, acabaram não aceitando Jesus. Então, logicamente que alguém que mais teve conhecimento, mais é responsável sobre os atos, né? Então, quem muito será dado, muito será pedido. É mais ou menos esse o contexto aí que ele está dizendo aí nessa passagem. O ida do templo e de Jerusalém. Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: Vedes todas essas construções? Digo-vos, em verdade, que serão de tal maneira destruídas, que não ficará pedra sobre pedra. Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: Ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar a paz. Mas agora, tudo isto se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, para ti, desgraçada, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra a ti e aos teus filhos, que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que Deus te visitou. Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra a morte noutra parte, que não em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes hei querido reunir teus filhos, como uma galinha reúne sob as asas seus pintinhos, e não o quiseste. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu, em verdade, vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digais: Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Lucas, capítulo 13, versículos 33 a 35. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Fujam para as montanhas os que estiverem na Judéia. Retirem-se os que estiverem dentro dela, e nela não entrem os que estiverem na região circunvizinha. Porquanto esses dias serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está na Escritura. Ai das que estiverem grávidas nesses dias, visto que este país será acabrunhado de males e a cólera do céu cairá sobre esse povo. Serão passados a fio de espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calçada aos pés pelos gentios, até que seja preenchido o tempo das nações. Lucas capítulo 21, 20 a 24. Jesus avançando para o suplício. Ora, acompanhava-o grande multidão de povo e de mulheres, a bater nos peitos e a chorar. Jesus, então, voltando-se, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porquanto virá tempo em que se dirá: Ditosas as estéreis, as entranhas que não geraram filhos, e os seios que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas: Caí sobre nós, e as colinas cobri-nos. Pois se tratam desse modo o lenho verde, como se tratado o lenho seco. Lucas, capítulos 23, versículos 27 a 31. A faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma que se explicam pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, de grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato algo haja de sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos, nas mais vulgares condições. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão. É que a alma deles, no estado de desprendimento, está como o homem da montanha. Capítulo 16, item 1. Abarca a estrada a ser percorrida e lhe vê o termo. Tanto mais, assim, havia de dar-se com Jesus, quanto, tendo consciência da missão que viera desempenhar, sabia que a morte no suplício forçosamente lhe seria a consequência. A visão espiritual permanente nele, assim como a penetração do pensamento, haviam de mostrar-lhe as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que se iam abater sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. Aí Kardec cita vários textos bíblicos para dizer que Jesus fez várias predições, várias profecias. E isso é simplesmente conhecer as pessoas, conhecer o sentimento das pessoas e prever. As pessoas vão fazer tais coisas. E está dizendo, né? Aquela analogia
A pessoa lá do alto da montanha vê todo o percurso percorrido pela pessoa. A pessoa já percorreu aquilo, então já sabe o percurso, as dificuldades, os problemas. Jesus, muito à nossa frente, já percorreu todo esse caminho evolutivo e sabe, sabe, conhece nós como crianças, tudo que a gente, mais ou menos, tudo que a gente vai aprontar, a gente vai fazer. Então, ele acaba predizendo o que é natural desses encontros, desses problemas que a gente mesmo causa com as nossas ações. Então, ele está falando que essa previsão no futuro é uma coisa natural, uma coisa que é natural, ele conhecendo a todos nós. No texto lá também ele fala, por exemplo, de ai das mulheres grávidas, não sei o quê, naqueles tempos. E, logicamente, que as pessoas, né, que estão nesses tempos de transição, nesse tempo de... Não tem que ficar preocupado em engravidar e ter filhos. Não tem a ver com problemas durante a gravidez nessa época de transição. É simplesmente todos nós vamos enfrentando as dificuldades, né? Então a gente tem que ver como a gente tá recebendo um monte de informação. A gente tem que procurar exercer isso da melhor maneira possível, né? Com todo o conhecimento, toda a nossa. Então, Jerusalém, as pessoas receberam muitas informações. Então, a responsabilidade que eles têm é grande. Então, quanto mais informação a gente tem, mais é a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Celso, tá fechado o seu áudio. Bom, desculpa. Nós lemos sobre as cidades impenitentes e depois sobre, basicamente, sobre Israel, aí, sobre Jerusalém, o templo. Mas desde da leitura anterior, a gente viu que o povo tinha, assim, uma cultura arraigada daquele sistema mosaico, né? E para quebrar aquilo lá, para aceitar Jesus, estava difícil, né? Estava difícil. Apesar do quê? Apesar de ele ter feito tantos milagres, ele mostrar como se fazia, dar os exemplos, né? Orientar em tudo. Quer dizer, eles chegaram a enxergar tudo o que estava acontecendo, inclusive como eles se comportavam, o que acontecia. Não, mesmo assim, esse povo resolveu rejeitar. Rejeitar. Simplesmente isso, né? E agora, depois isso a mesma coisa que aquela cidade lá, Corazim, Cafarnaum, que ele falou que, né? Porque estavam aquelas pessoas todas ligadas ao templo, né? Aquele sistema mosaico. Não que eu estou falando mal de Moisés, mas o sistema lá, né? Que os fariseus, os doutores da lei impuseram naquilo lá, dificilmente as pessoas tinham receio de mudar a sua característica, a sua forma de pensar. Então, foi lá para Jerusalém, em Jerusalém é a mesma coisa, né? Porque ali era o centro de tudo. Ali era o centro de tudo, né? Tanto é que quando ele falou aquele assunto dos 3 dias, que Jesus ressuscita depois de 3 dias, era justamente sobre Jerusalém, quando ele falou que vai ser isso que vai destruir, mas eu vou reconstruir isso aqui em 3 dias. Ele estava falando sobre sobre ressuscitar em 3 dias, né? Agora, sobre as mulheres grávidas, eu tenho assim o pensamento de que não é só aquela turma daquele tempo que ia passar mal, não. As futuras gerações iam, né, passar mal também pela atitude dos pais, das famílias daquele tempo, né, de não buscarem realmente ampliar a sua visão espiritual, né. E, logicamente, cultura se passa para a filha, até a geração mudar, né, seria difícil. Por isso, aí das grávidas, né, aí dos filhos lá, por isso que ele falava desse jeito aí.
maldição contra os fariseus. Vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizados, ele lhes disse: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzi, então, dignos frutos de penitência. Não pensei em dizer de vós para convosco: temos Abraão como pai. Porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Capítulo 3, versículos 7 a 10. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus. Lá não entrais e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, a pretexto de vossas longas orações, devorais as casas das viúvas. Tereis, por isso, um julgamento mais vigoroso. E ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e que, depois de o haverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Insensatos e cegos que sois, a qual se deve mais estimar, ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isto nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Cego que sois, a qual se deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo o que está sobre o altar. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí se assenta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pregais e pagais o dízimo da hortelã, do heno, do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar sem, contudo, omitirdes as outras. E ai cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, que estais por dentro cheios de rapina e impureza. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do corpo, do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que, por dentro, estão cheios de ossadas de mortos e que toda espécie de podridão. Assim, por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos, e que dizeis: se existíssemos,
no tempo de nossos pais, não nos teríamos associado a eles para derramar o sangue dos profetas. Acabais, pois, assim, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como podereis evitar a condenação ao inferno? Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e o perseguiríeis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, o filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos, em verdade, que tudo isso virá recair sobre essa raça que existe hoje. Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 36. Os fariseus, eles estudavam a lei de Moisés. Então, eles deveriam conhecer bem as leis e ensinar para o povo. Só que Jesus dá muita ênfase nas várias passagens, nos vários ensinamentos, dizendo o seguinte: eles seguiam alguns rituais, algumas tradições, as coisas mais básicas, o menos importante das leis mosaicas. Eles, por exemplo, eles seguiam as leis civis de Moisés. E a parte mais importante, eles deixavam de lado. Então, ele estava dizendo que precisava, por exemplo, tinha que lavar as mãos antes de comer. Isso é importante? Sim, é uma questão de higiene. Só que eles lavavam as mãos antes de comer, mas eles não modificavam o interior, a moral deles, e não ensinavam a mudança da moral para as outras pessoas. Eles diziam que tinham que ter sacrifícios, adorar, dar o dízimo e todas as coisas materiais. Mas o aprofundamento, a melhoria da moral, eles não trabalhavam. Então, Jesus, o tempo todo, critica essas pessoas de, co- ligadas à religião, os fariseus, os escribas, os saduceus, as pessoas ligadas à religião que estudavam, tinham conhecimento e deveriam conduzir o povo. Só que eles conduziam como cegos, eles não conheciam a moral, não praticavam a melhoria e estavam conduzindo o povo de maneira equivocada. Então, Jesus repete o tempo todo: vocês que estudam a lei de Moisés e não entendem a lei de Moisés, não entendem a parte mais importante da lei de Moisés, não entendem os 10 mandamentos, né? De não matarás, amarás a teu Deus sobre todas as coisas, e todos os conceitos que são os mais importantes, e se fixavam nas coisas civis. Então, os rituais civis, as leis civis, eles eram rígidos. Mas o que Jesus está falando, essa parte são leis civis, não é a parte moral. É a parte moral que é importante. Por isso que ele estava dizendo, vocês que são conhecedores da lei, deviam ajudar o povo. Vocês conhecem a lei e ainda fazem esse tipo de coisa,
vocês vão ser punidos ainda mais, vocês vão ainda receber, vão ser muito mais responsáveis do que as pessoas ignorantes. Isso vale para os fariseus da época, vale para todos os religiosos de todas as épocas. Então, traz isso para os nossos dias. A gente também, a gente tem grande conhecimento. E o que a gente faz com esse grande conhecimento? A gente ainda segue simplesmente coisas. A gente não, a gente conhece, mas não faz. A gente faz, continua fazendo com os fariseus, limpando as mãos, limpando o prato, tendo uma aparência de bonzinho e chegando no mundo espiritual falando, ai, né? Já acontece com grande frequência, né? A gente é espírita, conhece tudo, chega no mundo espiritual, aí é trazido para uma reunião mediúnica para ser tratado, porque não seguiu o que a gente sabe que tem que fazer. Mas eu era espírita, eu era presidente da casa, eu fazia palestra. Mas, além de todo o conhecimento, você devia praticar no seu dia a dia. E, como você não praticou, você é igual a esse fariseu hipócrita. Aí ele termina aqui, ó, diga-vos em verdade que tudo isso virá e cair sobre essa raça que existe hoje. E essa frase aqui continua no próximo texto. Minhas palavras não passarão. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, esta raça que existe hoje. A raça que existe hoje no tempo de Jesus é a mesma raça de hoje, certo? Nós estávamos lá naquele tempo e a gente continua hoje no planeta Terra. Então, a população existente na época de Jesus e a de hoje é a mesma população, são as mesmas pessoas. Ora encarnado, ora desencarnado, mas são os mesmos espíritos que estão convivendo já há milhares de anos. Então, nós ainda não saímos daqui da Terra, a gente continua tentando aprender alguma coisa. Minhas palavras não passarão. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Sabes que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus, capítulo 24, versículo 35. As palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem e conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós pura de toda ganga e de falsas interpretações? Aprenderam-lhes o Espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais em degrau, para não se elevar ao céu, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra?
terão todas adotado como regra de proceder à prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação. Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo. Todas, finalmente, serão assim em teoria, como na prática, expressão pura de sua doutrina, sendo uma só. A verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias, e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento, pois isso foi ele que disse: toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada. Mas Jesus está dizendo que Jesus, com todo o conhecimento, com toda a pureza dele, ele falou verdades. Ao longo, então, todo esse conhecimento chegou até nós. Agora, a gente sabe que na época de Jesus, pouca gente sabia escrever. Dentre os apóstolos, Mateus conseguia fazer, escrever rapidamente. Tinha o próprio papel para escrita, a própria tinta para escrita eram caros. Então, mesmo que você soubesse ler, para você anotar as coisas, você precisava de dinheiro, que a maioria dos apóstolos, por exemplo, não tinha. Mateus já tinha mais dinheiro, já tinha conhecimento, já sabia escrever. Depois, essas anotações de Levi, de Mateus, depois as anotações de Lucas, de Pedro, feito por Lucas, anotações feitas pelo médico Lucas. Não, Lucas não. Lucas foi anotações do Paulo, tá? Foi o Mateus, Lucas, João e Marcos. Então, as anotações de Marcos, que foi baseado em Pedro, nas anotações de Lucas, baseado no próprio a vivência do Paulo e outras pessoas, tudo isso foi escrito e só foi consolidado como os quatro evangelhos muitos séculos depois. Então, entre Jesus encarnado e os evangelhos escritos, passaram 400 anos. E depois disso, os evangelhos eram copiados manualmente. Ao longo de todo esse tempo, pode ter algumas passagens que foram deturpadas. Além disso, o que acontece é a interpretação do evangelho. Às vezes o pessoal lê aquilo e entende ao pé da letra. E para você entender o evangelho de Jesus, você tem que conhecer o Antigo Testamento. Então você está lendo ao pé da letra, pega um versículo só e
lê, pode ser, mas tem um sentido. Mas se você lê aquele versículo e sabe, tem conhecimento anterior do Velho Testamento, você entende o sentido daquele versículo. Então ele está dizendo que o conhecimento dado por Jesus é uma verdade. Esse conhecimento vai ser eterno. Porque Jesus não falou uma coisa para um povo, ele falou uma verdade para todos nós. As verdades vão ser eternas. Agora, se dentre essas escritas existe coisas que foram plantadas pelos homens em várias épocas da humanidade, essas inverdades ou essas coisas distorcidas iam ser arrancadas por Deus ao longo das gerações. Então, por exemplo, a doutrina espírita veio para relembrar muitas coisas ditas por Jesus e corrigir muitos conhecimentos dados por Jesus e que foram distorcidos ao longo das gerações. Então, a doutrina espírita não está pegando a doutrina de Jesus, as palavras de Jesus e distorcendo, mas ele está voltando às palavras originais, o que Jesus disse há milênios atrás. Tudo, então, do Jesus está correto. Só que o que chegou até nós pode ter distorções ou interpretações erradas. A pedra angular. Não leste jamais isto nas Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o consideravam profeta. Mateus capítulo 21, versículos 42 a 46. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que, depois, a desconheceram, ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Parábola dos vinhateiros homicidas. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe e, cavando a terra, construiu uma torre. Arredondou-a, depois a uns vinhateiros, arrendou-a, depois a uns vinhateiros, partiu para um país distante. Ora, estando próximo ao tempo dos frutos, enviou ele seus servos aos vinhateiros, para recolher o fruto da sua vinha. Os vinhateiros, apoderando-se dos servos, deram num,
mataram outro, e a outro apedrejaram. Enviou-lhes ele outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles os trataram da mesma maneira. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, dizendo de si para si: ao meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: aqui está o herdeiro, vinde, matemo-lo, e ficaremos donos da sua herança. E com isso, pegaram dele, lançaram-lhe fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe: fará que pereçam miseravelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos na estação própria. Capítulo 21, versículos 33 a 41. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros, a quem arrendou a vinha, são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas que estes últimos massacraram. Seu filho, enviado por último, é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Como tratará o Senhor os seus mandatários prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados, e chamará outros arrendatários para que lhe prestem melhores contas de sua propriedade e do proceder do seu rebanho. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir a cada um contas do que fez de sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, porquanto ele quer seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Ao cabo de 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficientemente madura para compreender o que o Cristo apenas explorou. Porque, então, como ele próprio o disse, não o teriam compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que, durante esse longo período, tiveram a seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? Ao verem que a indiferença sucedeu à fé e que a incredulidade se alçou em doutrina. Em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Mas se algumas das palavras do Cristo se apresentam encobertas pelo véu da alegoria, pelo que concerne à regra de proceder, às relações de homem para homem, aos princípios morais a que ele expressamente condicionou a salvação, seus ensinos são claros, explícitos, sem ambiguidade. Veja o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Que fizeram das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez aos seus apóstolos, para que convertessem os homens pela brandura e pela persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou, em seu nome os homens se atematizaram, mutuamente e reciprocamente se amaldiçoaram, estrangularam-se, em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso que ele revelou, fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo, parcial. Aquele Deus de paz e de verdade sacrificaram nas fogueiras, pelas torturas,
perseguições, muito maior número de vítimas do que as que em todos os tempos os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses. Venderam-se as orações e as graças do céu, em nome daquele que expulsou do templo os vendedores e que disse a seus discípulos: Dai de graça o que de graça recebestes. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós, se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas, poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento, não teria o direito de dizer-lhes: que fizestes dos meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro, que dais a maior parte das vossas preces aos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres, sem embargo de haver eu dito: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mas se ele não está carnalmente entre vós, está em espírito, e com o Senhor da palavra, da parábola, virá pedir contas aos seus vinhateiros, do produto da sua vinha, quando chegar o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita. Então, Jesus nos trouxe a boa nova e ele esperou aí 18 séculos, 19 séculos, 20 séculos para a gente aprender a boa nova. Ao longo desses muitos séculos, ele foi mandando profetas, mandando pessoas para ensinar todos os ensinamentos, né? Explicar os ensinamentos que ele nos trouxe. Na época de Kardec, ele montou a doutrina espírita para explicar todos os ensinamentos, né? Relembrar e explicar o que ele já tinha dado para a gente no, lá há 20 séculos atrás. E o que a gente fez com todo esse ensinamento? A gente está produzindo frutos. Quais são os nossos frutos que a gente está produzindo? São bons frutos? Então, ele tá dizendo, em cima da nossa produção, dos nossos frutos, aí, ele deu a lei para a gente, ele deu todos esses ensinamentos. E, através dos nossos frutos, a gente vai ter a nossa colheita. Aí, em cima da nossa colheita, a gente merece ficar na vinha? Ou a gente vai, ó, tchauzinho, vão trabalhar em outra vinha, porque essa vinha vocês não merecem. Então, a gente está passando aí, está o tempo da colheita. Será que a gente fez o mínimo necessário para a gente continuar na vinha? Ou a gente vai pegar uma vinha cheia de pedra, um pouquinho mais de dificuldade para a gente aprender? Será que essa vinha de terra boa a gente não aproveitou? Pergunta. Podem responder vocês. Mas Jesus tem paciência, né? Ele ensinou a lei, depois mandou profeta, e vai, espera, espera, e vai. Ao longo desses muitos séculos, a gente vai aproveitando, né? Vê que ele não desiste de nós, né? Se desde é,
das profecias, já era o Cristo, né? Que já veio trazendo para os profetas. Depois veio. Ele mesmo falou: ó, agora eu tenho que cumprir. E ainda, ó, dando uns toques, dando umas orientações, eu vou voltar, né? Então, quer dizer, a gente é que acabou se perdendo, né? E falou, ai das grávidas, né? Ai mas porque as gerações futuras, né, ainda continuarão errando. Chorem por vocês, né? Quer dizer, eu, né, tô aqui, foquei e continuei. Então, vocês devem fazer o mesmo, né? E aí a gente acabou que se perdeu aí nas paixões, né? E estamos aqui, graças a Deus, agora já um pouco mais focado, né? E isso é para a humanidade inteira, né? Quando estava lendo aí na Gênesis, o quê? Eu lembrei né, justamente aqueles espíritas que se perderam, dos pastores, né, que falam mais, né, do demônio do que de Jesus. É, é a lei, é a palavra que fica para nós, que fica como lei mesmo para a evolução, né? Então, assim, é uma baita responsabilidade, mas que tem que ser colocada em prática. Acabou, né? Tem que ser seguida essa orientação, né? Quando ele fala dos fariseus que exploram as viúvas, o que ele quer dizer com isso? Vai- Quando ele fala várias vezes no texto sobre você tem que dar importância à parte moral, Sim, não à sim, parte material. Então você fala o sim, seguinte, ó, então ó, o seu marido morreu, ok? Para o seu marido ir para o reino do céu, ele precisa de muitas orações. E cada oração eu vou cobrar tanto, ó. Quanto mais você pagar, mais eu oro, ó. Olha só, hein? É o seu marido que está indo para o céu, hein? Então, isso é feito nas várias religiões, né? Então, sim. as orações são monetarizadas. O Então, dízimo, então você fala assim, uma ó, ajudinha. você vai pagando aqui e eu vou orando para você. Então, é uma coisa que ele fala, Jesus fala, né, da exploração das viúvas, mas isso não fica restrito aos religiosos da época de Jesus. Essa exploração das viúvas acontece até o dia de hoje, infelizmente. Mas porque Exato. a gente acaba dando muita importância à parte material e à parte moral que Jesus fala. A parte importante é a parte moral, não a parte material. Então, as religiões acabam dando muito valor a toda essa parte ma- material. Então, realmente a gente tem que entender, separar as coisas, né? E modificar moralmente os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para ser. É, essa, esse estudo aqui lembra que é o seguinte, o templo, na verdade, é o templo interno de cada um, né? É lá, então, que nós vamos aprendendo, então, a dar significado ao que Jesus está nos ensinando. Precisamos tomar cuidado, né? Porque tem gente que está construindo um templo, mas está construindo um templo igual lá de Jerusalém. E se for isso,
se o templo interno nosso é igual ao de Jerusalém, ele vai ser destruído. É por isso que dá. Então, mas o que quer dizer isso? Não quer dizer o seguinte, né? Como o Luiz estava falando agora, o nosso templo não pode estar ligado a uma materialidade, né? Porque isso vai se desfazer, nós vamos desencarnar, né? Então, o que está lá interno mesmo tem que ser bem espiritual. Ele não pode ser cheio de regra de conduta para um, para outro, você, sabe? E você faz, né, o meu negócio é acender vela para um, botar, não sei, o santinho, aquelas coisas todas que vai compreendendo uma coisa que não preenche o estado mesmo espiritual, né? Então, esse é o cuidado nosso, e nós estamos aprendendo a cuidar dessa espiritualidade mais dentro de nós, né? Claro que a gente pode observar os outros aí, para a gente tomar alguma comparação, mas o verdadeiro templo, onde a gente vai realmente fazer com que os ensinamentos sejam absorvidos e eles existam lá para nos espiritualizar, esse é o templo interno, né? Só o cuidado de que a gente, né, conviva, né? Eu não vou dizer o tempo todo com a espiritualidade, mas que é lá dentro do que acontecer na nossa vida, né? Dos conflitos que a gente passar, das dificuldades, podem ser materiais, né? Porque Jesus está falando, ó, do jeito que você viver, os outros vão começar a te atacar, você vai ter traição, vai acontecer muita coisa e tal, né? Mas e aí dentro, como é que você vai suportar isso? Esse é a construção do nosso templo interno, né? Com aquilo que Jesus está nos ensinando. É um sentido de você ver, um sentido mais parabólico aí mesmo, né? A respeito disso. É o que eu sempre digo. Não tem jeitinho brasileiro. Ou você melhora as vibrações, porque o que vai valer é isso. Não tem como enganar. Eles não vão fazer diferença em nós. Nós é que teremos que levar a diferença até eles, porque senão não entra. É como, não adianta falar bonito, não adianta chegar lá achando que acertou. Isso vai estar dentro de nós, realmente, e vai fazer com que as nossas vibrações falem por nós. Não tem, senão não afiniza. Não tem o que fazer. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem. Eu estava ouvindo. E, Desculpa, pode não, falar, Lili. Fala. não, rapidinho. E muitas vezes não é só a gente, né, ir lá e falar. Você tem que ir lá e agir. Você tem que ir lá e pegar na mão. Você tem que ir lá e mostrar. Você tem que ir lá trazer para si, trazer para a sua responsabilidade. Apareceu no caminho, vai lá, não deixa para amanhã, não, vai lá e mostra, né? E pratica, faça, né? Porque assim você estará auxiliando, você estará se modificando, se melhorando e mostrando para quem estiver ao seu lado o que é para ser feito, né? Só isso. Justamente eu ia contar um caso do Boldrin, que fala muito do que você está falando agora, Lili. Ele disse que lá na cidade dele tinha um padre, né? Que ele ia visitar lá, tinha, sabe, do interior, né? Muitos sítios, essas coisas aí, né? E ele foi visitar lá um sitiante que também morava lá há muito tempo, e eu acho que fazia muito tempo que ele não ia lá, ou que nunca tinha ido. Quando chegou no sítio, ele ficou assim, alucinado, porque o sítio estava muito bem cuidado. Nossa, mas aquele pomar, a plantação, a horta, a casa dele, tudo pintadinho, uma coisa linda, né? E o padre falou assim: Nossa, mas tudo bem, tem sítio bom, mas igual a esse aqui eu nunca vi um negócio, né?
E aí, quando for lá conversar com o dono, né? Pô, com meu filho, como é que você tá e tudo mais e tal. Pois é, olha, tenho que te dizer, que coisa linda isso daqui. Eu fiquei abismado. Nossa, que bênção, mas que bênção, né? Ainda bem que a gente tem Deus como parceiro das nossas coisas, né? Aí o rapaz, você precisa ver como é que estava isso aqui, com Deus que estava cuidando, não tinha nada aqui, viu? Só eu que vinha cuidar aqui. Quando eu cheguei aqui, só Deus estava cuidando, não tinha nada disso. Agora, né? Então quer dizer o seguinte, né? Deus dá. O resto é com a gente, velho. A construção é nossa, né? Ele dá semente, dá terra, dá isso, daquilo, né? Dá mato também, dá tudo. Mas para construir, fazer a coisa bonita e tal, é nosso dever. É nosso trabalho. Acho que de tudo dito aqui, eu sempre lembro que quando os apóstolos chegaram para Cristo e falaram, Mestre, qual é o verdadeiro caminho? O que que a gente faz para ser salvo? É o amor, é o caminho. Então, o resto, a forma como isso é feito, é insignificante. Não é assim que a gente evolui. A gente hoje é brasileiro, amanhã é chinês, depois vem israelense, e depois vem sabe-se lá mais o quê. O que vai fazer a gente evoluir é o caminho do amor. É esse o caminho que leva. A gente é privilegiado como espírita por saber que existe reencarnação, por saber a lei de causa e efeito, por saber que Jesus veio para exemplificar tudo isso. Mas isso é só forma, é só pró forma. Que o verdadeiro caminho é o caminho do coração de cada um. E só vai rolar a evolução real aí, essa mudança para um mundo regenerado, ou pelo menos tentar mudar para regeneração, quando a gente conseguir fazer com que a maioria enxergue o outro como irmão. E só dá para conseguir isso quando tiver amor, porque o resto é figurado, o resto é a casa é linda por fora e por dentro cheia de iniquidade. Porque enquanto a gente não conseguir ter amor dentro da gente, enquanto a gente não conseguir mudar o mundo como um todo, o resto não funciona. Não é assim que funciona. Então, é torcer que todo mundo consiga abrir os olhos e olhar o próximo como irmão, apesar das diferenças, da forma de enxergar a vida. É, ok, o outro vê a vida diferente da minha e tudo bem. O outro não é cristão e tudo lindo, tá tudo certo. O que importa é ser legal, é ser uma pessoa do bem. Eu acho que foi isso que Cristo quis que a gente entendesse. Tanto que ele não conseguiu fazer com que o povo dele, né, da religião que ele escolheu, porque eles ainda não estavam maduros o suficiente para olhar o próximo como irmão. E a maioria da nossa população como um todo, não só o povo israelense, ainda não está. A gente ainda olha o outro como adversário. Ah, não, porque o outro não vê como eu vejo. Gente, quem é a gente para saber a verdade do mundo aí? A gente está só começando a aprender agora, é tudo um bando de criança. É só criança aprendendo. Quem sou eu para dizer que a verdade do outro é melhor do que a minha e que a minha é melhor do que a do outro? Tá tudo certo. Disputando sei lá o quê, né? É criança, um monte de criança. E a gente acaba prejudicando o nosso planeta, o nosso habitat, prejudicando, brigando um com o outro, porque a minha forma de ver é melhor que a sua. Não, é só diferente, e tá tudo bem, e tá tudo ok. O mais lindo da natureza é a diversidade. Deus não fez nada repetido. Cada um é um indivíduo único, lindo e maravilhoso.
E sim, cada um é insubstituível. Cada um é insubstituível, porque é único na criação. Então, é isso que a gente tem que abrir os olhos como um todo, como uma espécie humana. Aí a gente consegue. Eu não sei se eu vou estar aqui ou com meu passaporte para um outro planeta mais primitivo, mas já estou começando a enxergar esse lado aí. Acho que é esse o caminho. Tudo bem, isso mesmo. Quem gostaria, então, para encerrar os estudos da noite, fazer a prece? Mais comentários? Eu faço. Então, agradecemos ao Pai Criador, ao Divino Mestre Jesus, à espiritualidade maior, por todos os ensinamentos, todas as vibrações, todas as lições que foram lidas, que foram sentidas, os sentimentos, as vibrações de amor que tomam conta dos nossos lares, das nossas mentes, do nosso espírito, nós como espíritos, seres imortais, e que possamos colocar essas lições de amor em prática cada vez mais. Agradecemos toda a proteção com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, pois a ti pertence o poder, a glória, a misericórdia, para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Não te videi. Também não. Tudo bem. Boa noite a todos. Até a Tá próxima bom, semana. Boa noite, Boa noite, obrigada. hein? Muito Tchau, Boa tchau, obrigada a noite. gente. todos. Obrigado, Boa noite. Sandro. Obrigado, prof. Celso. Tchau. Tchau, Obrigada a tchau. Boa todos. noite, obrigada a todos. Andresa, nega, Ana, Tchau, tchau para vocês. Carlinha, Francisca. Muito Boa obrigada, noite, gente. Boa Boa noite. noite.